Em dezembro de 1979, uma finlandesa chamada Tuula Rivarinen embarcou em um avião de 4 lugares e sobrevoou o sudoeste da Islândia. Mas parece que o destino não estava a seu favor. Porém, o que Tuula não sabia era que estava prestes a ir contra todas as chances ao sobreviver a uma queda de avião e uma queda de helicóptero em um intervalo de pouquíssimas horas. Para saber mais sobre esse evento de explodir a cabeça e mais alguns outros que vão fazer você pensar, cara, como isso é possível, continue ligado nesse episódio inédito de Coincidências de 1 em 1 milhão, que você tem que ver para acreditar. Lista de desejos. O que tem na sua lista de desejos? Visitar a Torre Eiffel? Nadar com golfinhos? Conseguir o corpo perfeito? A jovem de 17 anos, Rebecca Townsend, de Connecticut, tem apenas 3 coisas na sua lista. 1. Beijar na chuva. 2. Visitar a Espanha. 3. Salvar uma vida. Listar esses objetivos era parte de um trabalho escolar, e alguns anos depois de tê-los escrito, Rebecca conseguiu riscar 2 deles. Ela visitou a Espanha com a família e beijou o namorado debaixo da chuva. Depois de terminar o ensino médio em 2015, ela foi aprovada na faculdade de Notre Dame. Mas uma tragédia aconteceu em 2 de julho. Enquanto voltava para casa depois de uma apresentação de fogos de artifício, ela e seu amigo Ben Arney foram atropelados por um carro. Infelizmente, Rebecca não sobreviveu ao acidente, mas curiosamente ela conseguiu riscar o último desejo em sua lista, em seu último momento. A única coisa que Ben consegue lembrar daquela noite é do momento em que Rebecca o empurrou para a calçada e pediu que ele corresse. Isso salvou sua vida, mas sacrificou a de Rebecca. A família de Rebecca então criou uma página no Facebook em homenagem à filha, chamada Remembering Rebecca. E nos anos que se seguiram, pessoas de todos os lugares do mundo tomaram atitudes heróicas em homenagem a ela. Todos nós deveríamos ser um pouco mais como Rebecca Townsend. Vocês não acham? Se você não faz ideia do que colocar em sua lista de desejos, aqui vai uma dica. Se tornar o fã número 1 do canal Fala Sério. E claro, o primeiro passo para isso é apertar os botões de curtir e se inscrever. E depois, ativar o sininho de notificações para garantir que você não vai perder nenhum de nossos conteúdos incríveis. Tudo feito? Então, de volta ao assunto. Intuição canina. Qualquer um que tenha um animal de estimação sabe que ter gato ou cachorro fugindo de casa pode ser um verdadeiro pesadelo. Você vai precisar espalhar cartazes pela cidade, bater de porta em porta, ou até mesmo criar páginas em redes sociais na esperança de que alguém em algum lugar tenha visto o seu amado bichinho. Mas você deve sempre confiar nos instintos de seu animal, antes de perder totalmente a esperança. Em agosto de 2020, uma clínica veterinária que fica em Bangpoo, na Tailândia, postou em sua página do Facebook incríveis imagens que provam que a maioria dos animais vai fazer de tudo para conseguir voltar para casa. A princípio, o pessoal da clínica pensou que aquele pequeno cachorrinho preto parado em sua porta era apenas um vira-lata do bairro, mas isso estava longe de ser verdade. Quando finalmente deixaram o animal entrar, o veterinário percebeu que aquele era um de seus pacientes. Ao que parece, esse filhotinho tem recebido suas vacinas mensais nessa clínica, desde que tinha apenas 1 mês de vida. Então, quando ele fugiu de casa e se perdeu pelas ruas da cidade, ele foi capaz de seguir os instintos de seu focinho, até esse local familiar onde poderia finalmente pedir ajuda. Felizmente, o veterinário conseguiu devolver o filhote à sua dona, que ficou muito feliz em reencontrá-lo, após ficar longe do bichinho por 15 horas. Eu não tô chorando. Você que tá. Uma perseguição emocionante. Esse próximo relato foi enviado por um telespectador anônimo, mas vamos chamá-lo de Jim, para fins de desenvolvimento. Segundo Jim, que agora tem 60 anos de idade, tudo aconteceu por volta de 1970, em Westland, Michigan, quando ele ainda era um adolescente. Jim e seus amigos costumavam andar de moto em uma propriedade privada, com a permissão do proprietário, é claro. A área ficava perto do colégio John Glenn, e a única coisa que separava os 2 terrenos eram algumas árvores. Um dia, o dono da propriedade decidiu vendê-la, e a permissão dos garotos foi revogada. Mas Jim e seus amigos não faziam ideia disso, e só descobriram que estavam invadindo a propriedade quando uma viatura policial apareceu naquela tarde de sábado. Os adolescentes entraram em pânico e decidiram fugir pela floresta, visto que a viatura jamais conseguiria segui-los por ali. Ao supor que os policiais haviam desistido de procurá-lo, Jim continuou andando pela área, até que um policial em uma moto apareceu cerca de 15 minutos depois. Pensando rápido, Jim entrou de novo na floresta, mas ele sabia que a moto do policial passaria facilmente por qualquer lugar que a pequena moto dele passasse. Com o policial em sua cola, Jim atravessou a escola, passou pelas ruas do subúrbio e conseguiu chegar em casa. Esse trajeto tinha apenas 1,5 km. Embora estivesse aliviado por ter escapado, ele nunca entendeu como o policial não conseguiu alcançá-lo. Então, 20 anos depois, ele contou essa história para seu irmão, que era um entusiasta de motocicletas. E o irmão dele revelou que conheceu um ex-policial, quando trabalhou na fábrica de transmissão da Ford em Livônia, que havia lhe dito que sofreu apenas um acidente em toda a sua carreira como policial rodoviário. O ex-policial contou que estava perseguindo um adolescente em uma mini-moto, e esse adolescente invadiu a passarela de pedestres de uma escola, e quando ele tentou passar pelo mesmo caminho, a moto dele ficou presa entre as barras anti-moto. O policial então bateu de porta em busca de Jim,
mas acabou desistindo. Então, quando o irmão de Jim mostrou a ele uma fotografia da antiga minimoto de seu irmão, o ex-policial soube na hora que se tratava da mesma motocicleta. Felizmente, as únicas coisas que saíram feridas nessa coincidência insana foi o orgulho dos policiais e a velha moto de patrulha. Muito legal essa história, não é mesmo? Se você tem alguma história recheada de coincidências incríveis e quiser compartilhar com a gente, é só mandar o e-mail. Quem sabe eu não conto a sua história em um próximo episódio. Agora vamos ouvir mais algumas deliciosas coincidências. Lance de família. Em 1º de dezembro de 1973, uma aluna do ensino médio de 16 anos, chamada Carol Briggs, em Pittsburgh, nos Estados Unidos, deu à luz a uma criança chamada John Kenneth Briggs. Ela decidiu não contar sobre isso para ninguém, exceto seus familiares. Ela não contou nem mesmo para o pai da criança, um adolescente que havia conseguido uma bolsa de estudos e ido para a faculdade antes mesmo dela descobrir que estava grávida. Quando o bebê completou 42 dias de vida, ela decidiu entregá-lo para adoção. Avançando para novembro de 2017, o bebê de Carol, agora com 44 anos, ex-jogador da NFL e atualmente treinador, Dylan McCullough, decidiu que era hora de procurar pelos seus pais biológicos. Dylan foi adotado por Adele Comer, antes de se mudar para o sul da Califórnia e começar a própria família com sua esposa, Darnell. Novas leis surgiram em Ohio e Pensilvânia, exigindo a abertura dos registros de adoção, e um belo dia ele recebeu os documentos de sua adoção pelo correio. Sua certidão de nascimento original mostrava seu nome verdadeiro, John Kenneth Briggs, e o nome de sua mãe, Carol Denise Briggs, mas não havia menção alguma ao seu pai. Após encontrar sua mãe biológica no Facebook, ele mal podia esperar para perguntar a ela sobre seu pai. Mas quando Carol disse o nome dele, Sherman Smith, Dylan quase desmaiou. Eles não só se conheciam há mais de 28 anos, mas Smith era também o treinador e mentor no qual Dylan tinha como inspiração desde os 16 anos de idade. As pessoas sempre brincavam como eles eram parecidos, mas eles nunca pensaram nessa possibilidade. No fim, os dois não só eram parecidos, como também eram atletas incríveis. Acho que dá pra dizer que é um lance de família. Coinci gêmeos. Aqui vai uma pergunta de $1 milhão. Esses caras são A. Gêmeos. B. O mesmo cara com roupa diferente. C. Não possui nenhum parentesco. Se sua resposta foi C, meus parabéns, você é o vencedor. Embora esses dois jogadores da Liga Menor de Beisebol pareçam gêmeos idênticos à primeira vista, o DNA não tem nenhuma semelhança. Os cabelos ruivos e os óculos também não são as únicas coisas que eles têm em comum. Esses dois caras se chamam Brady e Feigl, e ambos possuem 1,90 m de altura. E o mais assustador é que os dois tiveram que passar pela cirurgia de Tommy John para ligar um rompimento colateral ulnar na área do cotovelo, causado por arremessos e pegadas repetitivas, e até mesmo o cirurgião foi o mesmo. Quanto às diferenças, um Brady é canhoto e o outro arremessa com a mão direita. Enquanto um tem 24 anos e joga pelo Oakland Athletics, o outro tem 29 anos e arremessa para o Texas Ranger. A dupla acabou se conhecendo depois que o mais jovem foi confundido com o Brady mais velho, dentro do consultório do Dr. James Andrews, o cirurgião que operou ambos os cotovelos em 2015. A confusão entre esses dois doppelgangers viralizou na internet, quando a conta da Ole Miss Baseball no Twitter deu um feliz aniversário para Brady errado, em novembro de 2017. Em fevereiro de 2019, os dois jogadores decidiram acabar com as incertezas de uma vez por todas, se encontrando pela primeira vez e fazendo um teste de DNA. Infelizmente, os testes só confirmaram aquilo que eles já sabiam. A dupla não possuía nenhum parentesco, apenas ótimos genes, eu acho. Paixão de verão. No verão de 2017, Heidi Parker e Ed Savage trocaram alianças em Derbyshire, Reino Unido. Os pombinhos, que hoje vivem em Londres, se conheceram na Universidade de Newcastle em 2011, quando Ed estava cursando psicologia e atividade comercial, e Heidi estava cursando economia e administração. Ao menos foi o que pensaram. Os dois começaram a conversar quando Ed mandou uma mensagem para Heidi, perguntando como usar a secadora do alojamento da universidade, já que ela havia sido inquilina antes dele. Tá aí um belo jeito de puxar assunto. 4 anos depois de começar a namorar, o casal levou suas mães para um jantar no sudeste de Londres. Durante esse jantar, a mãe de Heidi, Kay Parker, mencionou que Heidi havia tido uma paixão de verão por um garoto chamado Ed, quando tinha apenas 6 anos. O casal riu dessa coincidência, mas não pensaram muito sobre isso. Até 2 semanas depois, quando Kay estava arrumando seu sótão e encontrou uma foto da filha com um garotinho durante as férias da família na Turquia, em 1997. Por incrível que pareça, Kay reconheceu o garotinho na mesma hora. Era o atual namorado de Heidi. A família de Ed então desenterrou o álbum de fotos dessa mesma viagem e acabou encontrando mais fotos do casal. Ed e Heidi ficaram tão chocados com tamanha coincidência que até recriaram uma das fotos décadas depois, separados quando crianças, reunidos quando estudantes e casados quando adultos. E eu aqui, esperando minha pretendente responder. Perda e ganho. Esse próximo relato foi enviado por um espectador chamado Jeremy, na cidade de Terrebonne, no Quebec, Canadá. Jeremy é um ávido pescador, que adora pescar à beira do rio La Rivière de Milliers.
Embora seja um lugar legal, pescar nessa área pode ser muito difícil quando o nível da água está baixo, porque as iscas correm um alto risco de ficarem presas no fundo do rio. No dia 20 de junho de 2019, Jeremy estava pronto para ir pescar e levou com ele sua isca favorita. Isca essa que já havia lhe rendido muita sorte na captura de trutas e carpas no passado. Porém, não muito depois de começar, a isca ficou presa no fundo do rio e a linha acabou arrebentando. Devastado, Jeremy jurou que jamais trocaria de isca. Foi então que quase um ano depois, na manhã de 16 de junho de 2020, ele lançou sua linha no rio e fisgou algo grande. Empolgado com a possibilidade de ter pescado algo suculento, ele puxou a linha de volta e descobriu que não era nada além de um galho. Mas ao olhar mais de perto, ele percebeu que havia mais uma coisa. Naquele galho estava sua isca favorita. Jeremy então lançou essa nova isca de volta ao rio, apenas para perdê-la segundos depois para um esturjão ganancioso. Esse poderia ser o fim da história, até que ele embarcou mais uma vez no barco de seu tio e viajou até o rio, quase 2 meses depois, no dia 1º de agosto de 2020. Durante essa pescaria, Jeremy pescou um peixe gigantesco, e não era um peixe qualquer, era o mesmo esturjão que roubou sua isca, e ainda estava com ele, presa em uma de suas guelras. Se eu fosse você, Jeremy, colocaria essa isca em um quadro para garantir uma boa sorte. Biscoito da sorte. Não importa quantas vezes você jogue, as chances de você ganhar na loteria vão continuar bem pequenas, mas em março de 2005, por mais incrível que pareça, 110 jogadores chegaram ridiculamente perto de ganhar, se considerarmos que cada um deles acertou 5 dos 6 números corretos da US Powerball. Eles podem até não ter ganhado o grande prêmio, mas esse feito incrível garantiu a todos eles a segunda colocação. Considerando o número de ingressos vendidos nos 29 estados onde o jogo acontece, as chances apontam que no máximo 4 ou 5 pessoas poderiam ganhar o segundo lugar. Cada jogador recebeu uma quantia entre 100 mil e 500 mil dólares. Isso significa que 110 ganhadores geraram um prejuízo de 19 milhões de dólares para a loteria. Mas como poderiam mais de 100 pessoas acertarem uma combinação de 1 em 3 milhões dos números 22, 28, 32, 33 e 39? Obviamente, os responsáveis pela Powerball suspeitaram que se tratava de uma fraude, mas a verdade é ainda mais surpreendente. Todos os jogadores alegaram terem encontrado os números dentro de biscoitos da sorte. Todos os 110 jogadores perderam o grande prêmio, por causa de um único número, o 42. Coincidentemente, cada um deles escolheu o número 40, graças ao biscoito da sorte, conforme vencedores de Idaho, Texas, Kansas, Rhode Island, Novo México, Minnesota e outros estados foram surgindo, alegando terem encontrado seus números em biscoitos da sorte. Os responsáveis pela loteria descobriram depois de uma rápida investigação que todos os lotes vieram da mesma fábrica, na cidade de Long Island, que pertence à companhia Wonton Food. Derek Wong, da Wonton Food, alegou que números da loteria são colocados em milhares de biscoitos todos os dias, e que os trabalhadores colocam números em uma tigela e depois os escolhem de forma aleatória. Embora essa pareça apenas uma mera coincidência incrível, o número inesperado de pessoas na segunda colocação quase zerou a reserva de 25 milhões de dólares, dedicada para situações inesperadas. Biscoito da sorte pra valer. Um tiro de sorte. Você deve achar que possui habilidades, mas eu duvido que você vai achar isso depois de ouvir essa incrível história de Owen J. Baggett. Durante a Segunda Guerra Mundial, Baggett serviu como segundo tenente no 7º Grupo de Bombardeio das Forças Armadas dos Estados Unidos. O grupo dele trabalhava em conjunto com a 10ª Força Aérea da Índia, que era responsável pela defesa das linhas de abastecimento da China até a Índia, e por interferir nas linhas de abastecimento japonesas, que iam do norte do país até Rangoon, na Birmânia. Os pilotos pilotavam aviões bombardeiros B-24 em formação. Durante uma dessas missões, os B-24 da unidade de Baggett foram interceptados por caças japoneses e ambos os lados abriram fogo. O avião de Baggett recebeu diversos tiros nos tanques de combustível e oxigênio, e todos os seus companheiros foram aniquilados. Embora a tripulação tivesse tentado de tudo para salvar a aeronave, não demorou muito para que eles a condenassem. Baggett e os outros tripulantes pularam do avião em chamas pouco antes dele explodir e acionaram seus paraquedas. No entanto, o perigo ainda estava à espreita. Os caças japoneses começaram a atirar nos soldados e conseguiram acertar 2 membros da equipe em queda livre. Baggett foi atingido no braço e decidiu se fingir de morto, mas cautelosamente sacou sua pistola .45 do coldre e a escondeu do lado de sua perna. Logo, um piloto inimigo se aproximou com uma cabine aberta para conferir se ele estava morto, um erro que se mostrou fatal. Em um movimento rápido, Baggett ergueu sua pistola e disparou 4 tiros. Com sorte, uma das balas acertou o piloto na cabeça e a aeronave começou a cair em parafuso. Enquanto isso, Baggett aterrissou em segurança e se juntou a outros sobreviventes. É isso que eu chamo de um tiro em 1 milhão.
Desastre duplo. Tuula Rivarinen e sua amiga Maria Elisa Falkenberg trabalhavam na Islândia como fisioterapeutas desde janeiro de 1979. Com a chegada de dezembro, a dupla estava pronta para passar as férias de fim de ano em casa. Antes de partir, elas decidiram fazer um voo panorâmico sobre o sudoeste da Islândia e pediram para um amigo que as levasse. John Murtagh Russell, ou apenas Russ, foi a última pessoa a se juntar a eles a bordo do avião de 4 lugares. Eles decolaram no aeroporto de Reykjavik, sobrevoaram as cachoeiras Gullfoss e Geysir, assim como o lago Thingvallavatn. Tudo estava indo bem, até que o avião quebrou de repente, enquanto sobrevoava a charneca de Mosfellshay. Todos os 4 ficaram gravemente feridos, mas conseguiram escapar dos destroços e esperaram na neve por ajuda. Uma equipe de resgate logo chegou no local, e com eles estava um grande helicóptero de resgate dos Estados Unidos. Mas o terror não havia chegado ao fim. A equipe decidiu primeiro levar Russ para o hospital e depois voltar com 2 paramédicos para cuidar dos outros. Quando o helicóptero retornou, haviam 11 pessoas a bordo, incluindo Tuula, Maria e Gerard, o piloto do primeiro avião. No entanto, poucos minutos após a decolagem, o helicóptero também caiu, a apenas poucos metros de distância do local do primeiro acidente. Felizmente, Tuula e Maria conseguiram mais uma vez escapar dos destroços e receberam imediatamente alguns analgésicos que foram bem úteis. Tudo que Tuula se lembra do acidente é que insistiu muito para que fosse levada até o hospital por uma ambulância. Ninguém pode culpá-la, coitada. A mulher indestrutível. Algumas pessoas parecem andar de mãos dadas com a sorte. E se tem alguém que sabe disso, é essa senhora de 99 anos de idade, Joy Andrew. Essa mulher incrível driblou a morte tantas vezes que o ceifador sinistro até desistiu de dar um match com ela no Tinder. Joy nasceu e viveu em Londres durante a década de 1920, até se juntar à Força Aérea Auxiliar Feminina como sargento durante a Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, ela se juntou ao Exército Britânico do Reno, uma força de ocupação localizada na Alemanha, criada após acontecimentos das duas guerras mundiais. Ela foi enviada para Düsseldorf, onde viveu em alojamento com um casal de idosos muito simpáticos, com o qual se tornou muito amiga e cuja filha fazia parte daquele certo grupo fascista alemão mencionado recentemente em um certo podcast. Joy, que também era da família alemã, possuía um motorista que a levaria para onde ela quisesse enquanto estivesse na Alemanha. Um dia, o motorista buscou Joy e, no caminho para seu destino, o motorista bateu de propósito contra uma árvore em uma tentativa de matar ela. Logo depois, o motorista foi preso e descobriram que ele pertencia àquele polêmico grupo fascista. Depois disso, Joy começou a trabalhar na British Airways, sendo uma das primeiras aeromoças a viajar internacionalmente e para a África. Mas a má sorte alcançou Joy mais uma vez, e o piloto do avião cometeu um grave erro que colocou a aeronave fora de curso, acabou com o combustível e acabou caindo na Líbia. Um dos passageiros morreu quando a aeronave se partiu com o impacto, e o restante das pessoas a bordo, incluindo Joy, foram resgatadas por beduínos, uma tribo nômade árabe do deserto. Em 1950, Joy se casou com o líder do esquadrão da Força Aérea Real, chamado David Andrew. Em 1963, o casal adotou a primeira filha, Michelle. Joy viveu muitos anos como dona de casa e até venceu o câncer de mama aos 70 anos. Apesar de sofrer de demência, Joy viveu as últimas décadas muito bem em Yorkshire, até que sua família recebeu uma notícia de partir o coração em 16 de maio de 2020. Joy havia testado positivo para a Covid-19. Ela não conseguia comer nem beber, e os seus níveis de oxigênio estavam totalmente descontrolados. E os médicos disseram a Michelle que era hora de se despedir. Nos 2 dias que se seguiram, a vida de Joy estava por um fio, mas depois de sobreviver a diversas situações inacreditáveis, ela não iria deixar um pequeno vírus idiota acabar com sua vida. E mais uma vez, Joy deu um olé na morte e venceu o Covid-19, bem a tempo de completar o seu 100º aniversário. Meus amigos, que mulher! E você? O que achou dessas coincidências insanas? Você já vivenciou ou conhece alguma história tão doida quanto essas e quer compartilhar com a gente? Então entre em contato comigo e pode ser que a gente conte a sua história no próximo episódio. E como sempre, muito obrigado por assistir. Até a próxima!